E aí, só filé ou só pepino, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso quadro. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o ajuste mais importante do osciloscópio, que é o trigger. Trigger é o nome em inglês que eu, traduzindo esse nome, eu posso chamar ele de gatilho. E se a gente pensar como uma arma, né? O gatilho, ele também pode ser chamado de acionador. Então, por exemplo, em alguns osciloscópios vai estar escrito trigger, em outros osciloscópios vai estar escrito gatilho, em outros osciloscópios vai estar lá escrito acionador. É tudo a mesma bagaça. Por que eu estou falando sobre o trigger? Porque depois que eu entendi o que eu vou passar para você aqui nessa aula, ficou mais fácil de eu conseguir visualizar e interpretar qualquer onda. Esse para mim é o ajuste mais importante do osciloscópio e eu quero que você saia aqui dessa aula entendendo essa bagaça. Eu também já fiz outros 2 vídeos falando sobre esse mesmo ajuste. Nesses 2 vídeos que eu fiz a parte prática. Então aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre a parte teórica desse negócio, tá? Então fica comigo até no final que você vai entender para que serve cada um, o que é uma borda, o que é uma borda de subida, de descida, os tipos de disparo. Você vai entender tudo depois dessa aula, beleza? Inclusive nós vamos até aprender a falar inglês aqui nessa aula, tá? Porque se às vezes você comprar um osciloscópio que é de fora do Brasil e você não conseguir fazer a tradução, mas você souber o que é o nome em inglês, o que ele significa, vai ajudar você a operar a tua máquina e o teu aparelho, beleza? Então basicamente eu vou ter 4 configurações do meu trigger. O primeiro é um modo, né, que a gente utiliza o modo por borda. Por que você usa o borda? Porque a função do meu trigger é estabilizar a minha imagem, ponto. Quando a gente tem uma imagem, né, que ela fica correndo pela tela, sinais rápidos, como bico injetor, válvula canister, bobina, sincronismo de motor, ou um transdutor, né, quando a gente usar o acessório um transdutor para fazer um diagnóstico de motor, por exemplo, a gente precisa estabilizar a imagem para que ela não fique correndo. Então a minha função do meu trigger é só uma, estabilizar e deixar a imagem parada na tela para que eu consiga então fazer a interpretação. Então existem outros, existe o pulso, existe a lá da Redcam, existe vários outros, mas eu no dia a dia uso só por borda e eu vou explicar melhor o que é essa borda para você, tá? Então a gente vai ter outro, né, que é o trigger slope. Então slope, a tradução disso é inclinação. Tá? Na inclinação, o que eu vou ter? Eu vou ter o negativo e eu vou ter o positivo. Então, em alguns osciloscópios, eu vou ter o positivo, como eu vou ter o negativo também. Estou usando esses nomes aqui, é do Hantek, tá? Esses nomes tem no osciloscópio da Hantek. Então, o positivo, o que ele significa? Ele significa subida. O negativo, o que ele significa? Descida. Então, em alguns osciloscópios você pode ver subida ou descida, outros osciloscópios você pode ver positivo e negativo. E agora você vai entender o que é isso. Digamos que eu tenho aqui, né, no meu eixo horizontal do osciloscópio, sempre vai ser o meu tempo, no meu eixo vertical sempre vai ser a minha tensão, ok? Então, digamos que eu tenho aqui um sensor de rotação, por exemplo. Ele vai ter o 0 e vai ter os 5 volts. Então o meu sinal ele vai ficar 0, 5, 0, 5 e assim ele vai indo. O que é uma borda? Uma borda é isso aqui, ó. Isso aqui é a borda num sinal elétrico no osciloscópio. Na lateral sempre vai ser uma borda. Então aqui é uma borda, isso aqui é uma borda, isso é uma borda, isso é uma borda, isso é uma borda, isso aqui é uma borda. O que é, só para nós entrar um pouquinho mais a fundo, o que é o topo? O topo é aqui em cima da onda. O que é a base? A base é aqui debaixo da onda. Então, em um sinal elétrico, no osciloscópio eu sempre vou ter isso, o topo, a base e uma borda.
Quando eu for configurar o meu osciloscópio, eu posso escolher qual é a inclinação que eu quero usar para essa borda. Então, se por exemplo, eu for usar uma borda de subida, uma borda positiva, ele vai ajustar o meu trigger aqui, ó. Ele indo, por que é positivo? Porque ele está indo do zero, olha aqui, ó, 0 para 5 volts. Então, ele é uma inclinação positiva, para cima, subida, ok? Então, digamos, se eu quiser ajustar, selecionei subida, então eu ajustei o meu trigger aqui, ó, no meio da onda, aqui pegando o eixo horizontal e aqui pegando o eixo vertical, ok? Então eu estabilizei aqui a minha imagem. Se eu quiser utilizar a borda de subida, de descida, quer dizer, eu já posso, em vez de pegar aqui, eu vou pegar aqui, ó, para ser melhor, ó. Então aqui eu estou pegando uma borda de descida, negativo. Por que negativo? Porque agora ele está vindo do 5 para o 0. Então ele pode ser tanto negativa quanto descida, é a mesma nomenclatura. Vamos dizer o que muda de osciloscópio para osciloscópio. Então nesse caso aqui, ó, eu já ajustei o meu trigger aqui, ó. Tá? Ajustei ele aqui, deixa eu fazer a linha certinha. Aqui ajustou o meu trigger. Então eu tenho que escolher uma inclinação que eu quero. Se eu quero pegar a borda de descida ou se eu quero pegar a borda de subida, beleza? Depois disso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho o canal. O trigger, eu não consigo selecionar 2, 3, 4 canais. Eu preciso escolher um único canal para estabilizar a minha imagem. Então, quando tiver lá no teu osciloscópio, trigger, source, eu acho que é source. O meu inglês está meio defasado aqui, mas o que é que vale? O que é o source? É origem, tá? Quando eu quero dizer origem ou fonte, tá? Aqui o que eu devo fazer? Eu devo escolher um canal para utilizar o trigger. Eu não consigo usar mais de um canal para o trigger, eu tenho que escolher um. Então, digamos, se eu tenho lá um osciloscópio de 4 canais, eu estou usando os 4 canais, eu preciso escolher um canal para fazer o ajuste de trigger, um ou 2 ou 3, alguns é A, B, C, D, entende? Você precisa escolher da onde, a partir de aonde eu vou selecionar o que? O meu gatilho, tá? A partir, sei lá, do canal 1, a partir do canal B, a partir do canal D, a partir do canal 4, beleza? Então, observa, selecionei o canal, depois a borda aqui a gente nem muda, né? Eu não mudo, mas o que eu mudo aqui é a inclinação de subida e descida. E por último, o que a gente sempre muda? Trigger sweep, esse aqui é o sweep. O que é o trigger sweep? É um modo de varredura, tá? Então na varredura eu tenho 3 modos de varredura. Eu tenho o modo automático, eu tenho o modo normal e eu tenho o normal single. O single eu posso traduzir como único. Então o que é isso? Eu tenho um disparo automático, um disparo normal e um disparo único. Coloquei único, ok? Então o que é que faz cada um desses aqui? O modo automático é sempre aonde eu vou até fazer de vermelho, aonde eu vou começar. Eu sempre vou selecionar por primeiro o modo a varredura automática, ok? Sempre por primeiro. Por quê? Porque eu preciso ver aonde que está o meu sinal. Então ele vai começar a passar aqui na tela, eu preciso primeiro ver onde ele está para eu ajustar as 2 setas do meu trigger, certo? Então, o modo automático, eu começo por ele e o que ele faz? Digamos, eu fui lá e espetei no componente, ele vai me dar o sinal no osciloscópio, eu vou fazer os ajustes aqui certinho, né? E
Se eu tirar a agulha, se eu tirar do conector lá, do sensor ou do atuador que eu estou testando, o que ele vai fazer? Ele perde o sinal. Então deixa eu colocar aqui. Ele perde o sinal se eu tirar a agulha, tá? Então o que eu faço? Eu sempre começo pelo automático, depois se por exemplo eu não quero ficar com o carro ligado, eu quero só colher o sinal e desligar o carro, daí eu coloco por segundo no normal. Os que a gente mais usa é o automático e o normal. O que o normal ele faz de diferente do automático? Quando eu for lá e eu tirar a minha agulha ou o carro se apagar, ele vai congelar a imagem. Então ele congela. Ele congela a imagem. Se eu não espetar de novo ou se eu não ligar o carro, ele não vai pegar um novo sinal. Ele fica sempre esperando, waiting, Ele sempre vai ficar esperando vir um novo sinal. Se ele não vir, beleza, ele está ali congelado. Se ele vir, ele vai registrar um novo sinal, tá? E o único, o single, o que ele faz? Ele congela e ele para. Então, se eu for lá espetar de novo, ou se eu ligar o carro, ele não vai receber um novo sinal. Ele vai congelar e vai stop, parar. Então, essa que é a diferença entre o automático, normal e o único. Sempre você vai começar pelo automático, depois você vai passar pelo normal. Abel, e o único? Quando que eu uso o único? Cara, o único eu uso, por exemplo, quando eu quero ver se tem algum chicote interrompido ou um curto em algum lugar, onde eu faço a configuração lá dele e vou mexendo no chicote para ver o sinal, ok? Então, sempre no osciloscópio vai ser essas quatro seleções, vamos dizer assim, que você vai selecionar para fazer o ajuste de trigger. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar aqui no quadro para vocês o que é esse trigger, exemplificando num sinal de bico injetor, por exemplo. Então vamos lá, continuando aqui, sempre no meu osciloscópio, vou ter o meu eixo vertical e horizontal. Responde para mim aí, você já deve saber. No horizontal é o quê? T de quê? Isso mesmo, T de tempo. E no meu eixo vertical é V de quê? De vaca? Não, é de tensão. Então vamos dizer assim, um sinal rápido, tá? Um sinal como... Eu vou falar sobre o sinal mais rápido de todos, tá? A Redcam. Não, eu vou falar sobre a Redcam, não quero falar sobre o bico injetor, tá? Vou falar sobre a Redcam porque é o sinal mais rápido de todos. Então a Redcam, o que ela vai ter? Ela vai ter aqui um código binário, um pacote de informação, um descanso, um pacote de informação menor, talvez depois um pacote de informação maior aqui. Então digamos que esse aqui é o meu canal número 1, beleza? E o que faz a Redcam? Ela tem o sinal oposto. Tá? Não vou entrar aqui em detalhes sobre a Redcam, porque não é o intuito dessa aula, é a gente falar sobre o trigger, gatilho ou acionador. Então ela vai ter outro pacote, um pacote ele tem a mesma largura, tem a mesma largura, o mesmo formato do que a outra, ok? Então observa, ó, a mesma largura, mesmo formato, uma linha de cima para baixo, outra de baixo para cima, como se fosse uma o espelho da outra. E aqui eu vou colocar como o meu canal 2. Então aqui, ó, eu tenho dois canais, eu tenho que escolher um dos dois aqui para eu fazer. Então, por exemplo, nesse teste aqui, a gente vai configurar aqui, ó, 500, não, vou menos ainda, 200 US, é microsegundo, é abaixo de milissegundo, gente, é muito rápido essa parada. Então vai ficar 400 microsegundo, 600 microsegundo, 800, em 5 divisões ele vai dar 1 milissegundo. É o sinal mais rápido que a gente tem no carro hoje. Então por que eu trouxe o exemplo da Redcam?
Porque esse aqui é um exemplo clássico de que se eu não fizer o ajuste de trigger, eu simplesmente não vou conseguir fazer uma leitura da RedCam, não vou conseguir ver o pacote, o descanso, mais um pacote de informação, mais um descanso, mais um pacote de informação. Só para não deixar vocês aí no vácuo, aqui eu configuro em 1 volt por divisão, tá? Então eu coloco 3, 4, aqui 5 volts. Ok? Nos dois canais, tá? Os dois canais aí eu faço a mesma parada. Coloco os dois zeros na mesma linha, 3 volts, 4 volts e por aí vai. Então, só para eu apagar aqui, porque você já entendeu que esse aqui é o canal 2 e esse aqui é o meu canal 1. Então, eu vou selecionar agora o modo, vou selecionar aqui a varredura. Vou colocar em inglês, sweep, só para dificultar e você já ficar lembrando desse nome. Vou colocar aqui o source e vou colocar aqui o sloop, tá? Então vamos lá, o que eu preciso selecionar? O modo, qual modo eu vou selecionar? Vou selecionar o modo por borda. Sweep, varredura, qual que eu vou começar? Vou começar com automático. O source aqui agora, nesse caso, eu preciso escolher ou 1 ou 2. Vou colocar aqui o canal 2. Quero colocar o meu trigger aqui, ó, nessa onda 2. E a inclinação, eu vou colocar ela na inclinação positiva na borda de subida. Então, o que eu vou fazer? Geralmente eu vou ter aqui, ó... Eu vou ter aqui uma seta apontando para baixo e uma outra seta na lateral. Se essa seta aqui, ela não tiver no meio do sinal, ela tiver aqui embaixo, por exemplo, olha aqui, ó, ela não está enxergando a minha onda, então ela não vai estabilizar a onda. Ela só vai estabilizar a onda se ela enxergar tanto nessa seta aqui, então aqui é errado eu colocar, como também é errado eu colocar aqui em cima, ela tem que estar enxergando aqui ao meio da onda, como essa aqui ela também tem que estar enxergando a onda aqui para baixo, ó. Então ela está aqui enxergando a onda, sacou? Então eu coloquei por borda, automático, canal 2, quando eu seleciono o canal 2, essa minha setinha aqui, no Hantek, por exemplo, ele faz isso, ele já também coloca da mesma cor do canal, então foi de propósito que eu fiz ela de vermelho aqui. E a borda agora ele tá pegando o quê? Tá pegando aqui, ó, nessa lateral aqui, ó, a borda de subida. Então o meu trigger, nesse caso aqui, ó, ele tá pegando aqui, ó, exatamente aqui, ó, nesse ponto aqui, beleza? Ok, daí agora eu quero mudar, não tô mais afim de colocar no canal 2, vamos fazer diferente aqui agora, ó. Quero selecionar o meu trigger pelo canal 1 e quero selecionar a borda de descida, tá? Então eu vou vir aqui, ó, onde é que tá aqui o meu trigger, tenho que colocar ele na onda, não posso colocar ele aqui em cima, tem que colocar num lugar onde eu vejo a onda e também aqui, ó. Então eu vou pegar o que? A borda de descida indo de cima para baixo, a borda de descida no meu canal 1. Opa, ficou meio torta essa ondinha aqui. Então aqui, deixa eu ver. Aqui. Então aqui, ó, ficou estabilizado o meu canal 1. Beleza? Então é dessa forma que a gente faz o ajuste de trigger. Abel, mas o meu osciloscópio ele não tem essas setinhas aqui, o que eu faço? Por exemplo, lá no PDL, o PDL ele não fala nem trigger, nem gatilho, ele chama de acionador. Então, existem duas formas de você fazer o ajuste de trigger. Movimentando as duas setas para um lado e para o outro, para cima e para baixo. Como eu também, selecionei aqui, né? Via onda, eu posso, vir e selecionar um determinado ponto na onda. Então eu posso vir colocar aqui, ó, que ele já vai vir e já vai estabilizar a minha onda
para eu fazer uma leitura, ok? Então o trigger eu posso tanto movimentar essas duas setas na horizontal e vertical, como também eu posso simplesmente, aqueles que são de touch, né, a tela de touch, eu posso vir e pum, selecionar um determinado lugar para que ele estabilize a minha imagem. E também continuando falando do PDL, né? No PDL, essa divisão aqui, ela não é o eixo horizontal, ele não é por divisão, ele é por tela. Então, no teu PDL, 200 microsegundos, você vai selecionar 2 milissegundos para fazer essa leitura aqui da Redcam, porque ele pega isso aqui, que é a tela inteira, e divide pelas 10 divisões que tem aqui, que seria o mesmo de 200 microsegundos. Ficou claro isso para você? Então a única diferença que ele faz é que ele não faz o tempo por divisão, ele faz o tempo por tela. E sempre no meu eixo horizontal, na tela, eu vou ter 10 risquinhos, eu vou ter 10 divisões, sacou? Então, por isso que no teu PDL, para testar a Redcam, você precisa colocar em 2 milissegundos. Então é isso, se você curtiu aí esse vídeo, deixa um like, deixa eu ver. Isso, clica no like aí, ajuda aí o nosso canal a crescer. E também coloca aqui no canal, eu não quero fazer vídeos por simplesmente fazer. Coloca aqui uma sugestão de vídeo, qual tema você gostaria de aprender, beleza? E na descrição desse vídeo eu também vou deixar o meu canal do Telegram. Toda vez que eu tenho um novo vídeo, que eu posto um novo vídeo como esse de conteúdo, eu informo lá no meu canal do Telegram. Então clica no link que vai ter aqui na descrição desse vídeo e entra lá no nosso canal, beleza? Do Telegram. Beleza? Gente, obrigado mais uma vez, estamos juntos nessa caminhada, espero de fato ter contribuído aí com mais conhecimento para o teu dia a dia e é nóis na fita. Falou, até o próximo vídeo.